Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Apenas Esportes. Eu sou o Tom Schibel e aqui comigo está ele, meu amigo, meu brother, Reguear. Fala galera! Finalmente ela voltou, meus amigos. Depois de uma longa espera, quase mais de 7 meses sem futebol americano, finalmente a NFL está de volta. E que primeira semana, hein? Hoje a gente vai estar aqui para dissecar os jogos da primeira rodada da NFL, apontar nossos destaques, quais times que a gente ficou mais impressionado, quais foram os jogadores que mais nos chamaram a atenção, os times também que decepcionaram nessa primeira rodada, e também analisar um pouco os jogos da segunda rodada da NFL, né? Porque já começa nessa próxima quinta-feira, dia 12 de setembro, a NFL está de volta já com Tampa Bay Buccaneers e Carolina Panthers. Depois de um jogo bem monótono na quinta-feira, né, no dia 5, na abertura da temporada, onde Packers e Bears iniciaram a NFL, né, a NFL que está comemorando 100 anos de futebol americano, 100 anos de liga lá nos Estados Unidos, então escolheram Packers e Bears por representar a rivalidade mais antiga da NFL. E a mais insignificante, talvez. Eu ia falar isso, eu achei um exagero, falaram que a principal rivalidade da NFL. Eu não lembro agora até aonde que eu ouvi, quem que eu tava escutando, que os caras falaram, tá, quantos jogos... Foi o Bill Simmons e o Bill House e o Cousin Sal. Não, o Cousin Sal. Isso. Quantos jogos significantes na sua vida, né, tiveram entre Bears e Packers, e eles que são os caras que têm praticamente o dobro da nossa idade, mas a gente que acompanha a NFL aí há mais de 10, 15 anos, nunca teve um jogo significante entre Bears e Packers. E falei, a gente acompanha há menos tempo do que quem começou a campeonato de futebol americano lá na Band e tudo, e tenho certeza que essas pessoas também vão dizer o mesmo, né? Nunca se lembram de um confronto que tenha realmente importado alguma coisa entre Chicago Bears e Green Bay Packers. Mas, de qualquer forma, é uma rivalidade histórica. Dois dos primeiros times de futebol americano, dois times que têm uma torcida nacional nos Estados Unidos, né? Já, mesmo com a insignificância do Bears nesses últimos praticamente 30 anos, né? O Chicago ganhou um título lá em 85, com uma das melhores defesas, se não a melhor defesa da história da NFL, e desde então não foi mais campeão. É considerado até hoje um dos melhores times da história, né? Exato. Não só a defesa. Exato, o Walter Payton, um dos principais running backs da história, né? O jogador daquele time, também o Mike Ditka, o tight end, que depois virou que foi tight end e era o técnico daquela equipe, né? E então sim, um dos melhores times da história, mas desde então os Bears não fazem muita coisa na liga. Ano passado tiveram sua melhor campanha em anos, uma campanha magnífica com 12 vitórias, mas acabaram sendo derrotados logo de cara na prova de divisão para os Eagles. Quem não se lembra daquele field goal no último minuto de partida errado pelo kicker dos Bears. Mas enfim, o jogo foi monótono, mas eu vou dizer que mesmo assim eu gostei. A gente fica tanto tempo sem NFL que quando volta, para mim é uma alegria ver futebol americano, mesmo quando o jogo não é dos melhores. Mas o jogo não foi, se foi fraco tecnicamente do lado ofensivo da bola, no lado defensivo a gente pode ver duas equipes muito bem postas em campo e também com jogadores muito talentosos nessa área do campo, né? O Bears já tem aquela defesa que a gente conhece, a melhor defesa da liga no passado, e deve ser uma das melhores da liga esse ano de novo, com o Khalil Mack e seus companheiros, e o Packers também remodelado nesse novo time, e com uma defesa muito sólida, muito forte, o que deve ajudar bastante o time de Green Bay nessa temporada. Por isso, o Bears saíram vencedor por 10-3 na quinta-feira. Finalmente, né? O gerenciamento do Packers entrega uma defesa justa pro Aaron Rodgers poder trabalhar em cima e não vai ter que marcar touchdown em toda. Que ele tá lá, né? Pois é, a ênfase deles era só vamos ver se a gente consegue marcar mais pontos com o outro time. Agora, finalmente, eles deram uma defesa pra ele, então vamos ver o que sai disso daí. E no domingo a gente teve uma rodada cheia, né, como é de costume os domingos da NFL, cheio de jogos para quem gosta, é uma maravilha, fica até difícil para escolher qual jogo assistir, principalmente para quem assina o Game Pass, e aí fica a nossa dica para fazer isso. A gente ainda não tem nenhuma parceria com o Game Pass, né, mas quem sabe se no futuro eles oferecem uns descontos pra gente. A gente tá aberto. Então vamos desde cedo incentivar o pessoal que gosta de futebol americano a assinar o League Pass. Vou passar rapidinho pelos resultados, aí depois cada um de nós vai fazer os seus destaques positivos e negativos da rodada. O Los Angeles Rams ganhou do Carolina Panthers por 30-27 no jogo lá em Carolina.
Philadelphia Eagles bateu o Washington Redskins por 32-27 lá em Philly, lá em Philadelphia. O Eagles, que é um dos times favoritos ao título também. O clássico da AFC East, Buffalo Bills e New York Jets. Um jogo emocionante, como não podia ser diferente do enfrentamento de duas equipes rivais e sensacionais, como são os fregueses e Patriots, Bills e Jets. Vitória dos Bills em Nova York por 17-16. E cadê Sam Darnold? Sam Darnold ainda não tá sendo aquele salvador dos Jets que muitas pessoas achavam que podia ser. Vikings atropelou os Falcons em Minnesota, né? Venceu em casa, o Minnesota Vikings venceu em casa o Atlanta Falcons por 28-12. Vamos ver se vai ser mais um ano decepcionante dos Falcons ainda a primeira semana, mas começo nada animador. O Baltimore Ravens simplesmente estuprou o College Dolphins, Florida Gator Dolphins. O único time amador da liga. A surra foi tanta que até depois do jogo surgiram notícias de que alguns jogadores dos Dolphins procuraram seus agentes pedindo para serem trocados porque não querem fazer parte de um time cujo único objetivo dessa temporada é perder. O Dolphins não tá enganando ninguém com sua estratégia de perder o máximo possível de jogos para conseguir ter a primeira escolha no draft do ano que vem. E o jogador com o futebol americano é um jogo muito violento. Os jogadores do Dolphins, que são os jogadores que levam a sério, não parecem estar interessados em ficarem tomando porrada para serem derrotados. Vamos ver o que vai acontecer com o time de Miami. Chiefs, como era de se esperar, manteve um ótimo nível ofensivo e venceu os Jaguars em Jacksonville, vitória do Kansas City por 40-26. O resultado que talvez tenha sido o mais surpreendente da rodada, uma vitória acachapante do Tennessee Titans por 43-13 do Cleveland Browns em Cleveland. O time queridinho da mídia, apontado como o time do futuro. O time das divas. Começou sendo surrado em casa pelos Titans, né? Titans que sempre é conhecido por ser um time totalmente sem graça, que de poucas vezes consegue anotar muitos pontos e oferecer perigo ofensivamente. Dessa vez surrou os Browns e seu bom elenco em Cleveland, 43-13. Com uma boa ajuda do Baker Mayfield. É bom ressaltar. Chargers e Colts fizeram um excelente jogo, talvez um dos melhores jogos da rodada. Vitória dos Chargers em Los Angeles, em casa, né? Se é que dá pra dizer casa, porque a torcida do Chargers em Los Angeles é tão grande quanto a torcida do Paraná Clube aqui em Curitiba. Desculpe aos amigos paraenses que estão nos ouvindo. Até porque a torcida do Chargers é provavelmente menor que a do Paraná ainda. Sejamos sinceros. Isso, 3-2. Mas enfim, vitória dos Chargers na prorrogação sobre os Colts. Colts manteve o nível mesmo sem o Andrew Luck. 30-24 para os Chargers. Seahawks e Bengals, vitória do Seattle Seahawks por 21-20 contra o Cincinnati Bengals. 49ers ganhou de 31-17 do Tampa Bay Buccaneers na Flórida, em Tampa. Outro destaque ridiculamente negativo, James Winston. Meu boy. Deus, que jogo horrível. A bosta do New York Giants começou sendo atropelada por seu maior rival, Dallas Cowboys, em Dallas, 35-17. Pior que não tem nem como falar mal disso, da descrição. E pior de tudo que o Eli nem fez uma partida nível Eli, né? Pelo menos foi uma partida no mínimo razoável, mas o time do Giants vai brigar para ter uma das piores campanhas da liga, aparentemente, mais uma vez. Lions e Cardinals começaram mediocremente empatando, 27-27, mas queria aqui dar o meu mérito pro treinador dos Lions, Matt Patricia. Ele foi coordenador defensivo dos Patriots, né? Já está indo para sua segunda temporada como head coach, o treinador principal dos Lions, e quem torce pro Patriots sabia que o Patricia não ia ter sucesso algum como head coach, e é isso que a gente tá vendo depois de uma péssima temporada inicial. Exatamente. Começou muito mal de novo, abriu uma vantagem enorme, 17-0, e conseguiu deixar o Cardinals do calouro Kyler Murray empatar a partida. Tomou umas decisões que ninguém consegue entender. Exato. E o melhor time, né, de futebol americano do mundo, New England Patriots, surrou o seu freguês, um dos seus maiores fregueses, né? O Patriots tem tantos fregueses na NFL, fica até difícil escolher um. Mas o Steelers com certeza é um dos principais, porque é um time bom que chega nos playoffs e sempre vai perder para os Patriots. E um resultado que surpreendeu até a mim, sinceramente. Eu não achava o Patriots favorito, mas esperava um jogo duro. E eu fiquei, agora falando sério, fiquei muito decepcionado com a atuação dos Steelers. Não decepcionado emocionalmente, né? Porque eu queria que eles se ferrassem mesmo e o Patriots ganhasse. Mas analisando tecnicamente, é só o primeiro jogo, mas o Steelers foi muito, muito ruim. Pior jogo que eu já vi do Steelers em toda a minha vida. E ontem, na segunda-feira, né, a gente tá gravando na terça-feira, dia 10. Na segunda-feira, dia 9, tivemos 2 jogos, né, no Monday Night Football. O Monday Night Football normalmente tem apenas uma partida,
Mas na primeira rodada sempre a NFL programa 2 jogos. Tivemos no primeiro jogo talvez o melhor jogo da rodada, o jogo mais emocionante, com certeza, pelo menos da rodada. Vitória no último segundo, no apagar das luzes, com field goal de 51 jardas? Não, foi 58 jardas, se não me engano. Jardas. Foi o recorde dele. Acho que o recorde anterior do kicker era 57, foi 58 agora. Will Lutz, o kicker. O kicker de New Orleans, Will Lutz. Will Lutz, sacramentando a vitória do time da casa por 30-28, num jogo muito emocionante lá na Louisiana. E pra fechar a rodada, a vitória do Oakland Raiders. Esse ano vai, hein? Tá com cara de título lá em Oakland. Porra. 24-16 contra o Denver Broncos do ultrapassadíssimo Joe Flacco. Ao que tudo indica, né? Bom, a primeira semana, a NFL sempre acabam gerando reações precipitadas, muitas vezes, das pessoas, né? E por isso que eu acho bom destacar que as coisas podem mudar rápido no futebol americano. A temporada é curta, mas as coisas mudam sim. As equipes ainda estão se ajustando, então até quem jogou mal pode conseguir desempenhar melhor, e o mesmo vale para quem se saiu muito bem. Mas algumas impressões e alguns destaques ficaram, né? Quais times, pra você, na sua visão, foram os principais destaques positivos dessa rodada? Pra mim tem 2 que não são nada surpreendentes e um que é um pouco. O primeiro é o Patriots, claro, é ridículo que esse time ele tá muito acima do resto da liga, pelo menos agora, por enquanto. A defesa é uma das melhores da liga, a secundária, se não for a melhor, tá entre as principais também. E com o Tom Brady agora, com a outra diva da NFL também, Antonio Brown. Seja bem-vindo, Brown, te amamos já. Como antes de começar a gravação eu tava comentando aqui com o Tom, parece que a direção do Patriots, eles passam o tempo deles pensando 85% do mundo detesta a gente. Como a gente consegue conquistar o ódio dos outros 15%? Porque é impressionante o que tiver que fazer. As regras são... Para os Patriots, as regras são flexíveis, vamos dizer assim. A gente não se importa com amor, a gente se importa com anéis. Isso. Por isso que passa por cima das regras e de todo o resto para ganhar. Vale tudo, só não vale dar o cu, como diria o Lei de Gil. Exatamente. Só não vale respeitar a Lei de Gil. Brincadeira, vale fazer o que bem entender, né? Cada um ama quem quiser, mas aqui a gente prefere respeitar a Lei de Gil. Toca o barco. Exatamente. Então, o Patriots, incrível, o que esse time joga, tipo, tá muito na frente do resto, infelizmente. Felizmente. O Chiefs, pra mim, foi um destaque excelente, porque o que é o Pat Mahomes jogando, né? É uma covardia aquilo. Ele joga como se estivesse jogando videogame. Os números dele são impressionantes, mas mais do que os números é a frieza que ele tem no pocket. E a facilidade. A facilidade com que ele joga, a precisão dos passes. É absurdo. O único destaque negativo para ele, né, nesse primeiro jogo foi aquele passe no look, né? Aquele passe sem olhar. Ele tentou dar uma de Ronaldinho, né? Na red zone, né, tipo, ia conseguir um touchdown, era um touchdown dado pra eles, ele tentou fazer o passe sem olhar e jogou a bola muito longe do wide receiver, mas fazer o quê? Mas mesmo assim, destaque sensacional, o time que mais eu me divirto assistindo, o time que eu vou estar torcendo, já que o meu Giants com certeza vai ser uma temporada perdida. E o terceiro destaque, esse que foi o que é um pouco mais surpreendente, foi o Baltimore Ravens, que com o Lamar Jackson teve um jogo excelente, e o Lamar Jackson que vinha, o time inteiro, o técnico principalmente do Ravens, vinha falando sobre como ele vai correr com a bola sem parar, e acho que basicamente ele estava meio que tentando disfarçar, ele tentou fazer um no-look também, ele deu uma de Ronaldinho. Ele deixou todo mundo achando que o ataque deles ia contar com a corrida do quarterback. E quando chega na hora, ele jogou um jogo aéreo. E jogou muito bem o jogo. E isso é muito promissor, eu acho. Porque o Lamar Jackson, se ele continuar jogando assim, ele pode transformar a carreira de um ou dois tight ends no time. Porque você não tem como marcar se eles conseguem fazer uma jogada com 3 tipos de ameaças perigosas a qualquer momento. Se eles fizerem uma play action que pode ameaçar a corrida de running back, a corrida do quarterback ou um passe, eles conseguem ganhar jardas, principalmente jogadas curtas, eles conseguem ganhar quando quiserem. Porque você vai chamar a atenção do linebacker,
você vê, se o linebacker foi focar no quarterback, você passa a bola, você entrega a bola pro running back para correr. Se ele focar no running back, o quarterback pode correr. Se ele soltar um pouco, ou se ele vier muito afoito para cima do quarterback, um tight end fica livre. Você consegue jogar, principalmente jogadas curtas, eles vão conseguir à vontade, se o Lamar Jackson conseguir manter esse nível de jogo. E, para quem joga fantasy, o Lamar Jackson parece ser nem me fale disso. Uma escolha absurda agora. Porque eu draftei o Lamar Jackson em uma das minhas 3 ligas e eu deixei ele no banco. Eu perdi, foi a minha única derrota nessa primeira semana, nessas 3 ligas. 2 eu ganhei do meu, no breve futuro, meu compadre, o Gui Marodin. Mas ele já é meu freguês, então também não tem muita graça. Mas dentro da minha outra liga que eu tô jogando pela primeira vez, fui deixar o Lamar Jackson no banco e me ferrei. Mas pra mim esses destaques, os 2 não são nada inesperados, mas o terceiro foi assim, conquistou muito mais do que eu achava que teria conquistado. É só a primeira semana, tá certo, ainda tem muita coisa pra ver por aí, mas se o Lamar Jackson conseguir manter esse estilo de jogo, o Baltimore Ravens vai ser um dos principais times aí da liga. Eu concordo em tudo que o Rê falou. Só também analisando um pouquinho mais desses jogos, desses times, né? Em relação ao Patriots, acho que o Patriots nunca começou tão bem preparado uma temporada quanto essa, há anos. Eu como torcedor posso falar, eu sou um dos que sempre reage, fico bravo com o desempenho do time em setembro, né? Todo ano é a mesma coisa, o Patriots joga muito mal em setembro, no primeiro mês da NFL, e dessa vez parece que vai ser diferente, né? Então, e com a chegada do Antonio Brown, ídolo, nunca critiquei. Eu acho que o Antonio Brown foi muito incompreendido, mal entendido, coitado. As pessoas têm que olhar com mais carinho para ele. E agora ele vai jogar no lugar ideal para desenvolver essa sua personalidade fofa e vitoriosa, que tenho certeza que ele vai conseguir ajudar o Patriots a ganhar o 7º anel nesse ano, se Deus quiser. Mas, rapidinho, como eu já falei no começo, a vitória do Patriots acachapante e muito segura, mas defesa dos Steelers, os Steelers no total foram patéticos. Então, vamos esperar se o Patriots vai exercer esse domínio contra outros times também. O que a gente deve ver na próxima rodada aqui contra os Dolphins, né? Então não vai ser nenhum parâmetro ainda. Os Chiefs, como você me falou, o Mahomes é sensacional. O melhor jogador da liga no momento, acho que com uma certa sobra, né? O melhor quarterback da NFL no momento. Infelizmente ele não tem uma defesa boa para acompanhar, porque se tivesse esse time seria sensacional. Os Jaguars, o Nick Foles se machucou no começo da partida, puta, cara azarado. Né? Azarado o caramba também, né? Que culpa do Big Dick Nick, o Nick do Pinto Grande, como dizem os torcedores de Filadélfia. Ele tirou um Super Bowl da gente, né? Então não vou ter dó dele. Brincadeira, tem um dó sim. Eu achei bem triste a cena do Nick Foles após lançar um belo touchdown. Quebrar a clavícula no primeiro tempo, no primeiro quarto, quebrar a clavícula, ficar de fora e pelo menos o quarterback reserva escolha de 6º round. Um nome bem difícil de falar. Minshew entrou bem e correspondeu. Isso pode também ser mais um sinal de que a defesa dos Chiefs continua ruim, né? Porque o cara escolhido na 6ª rodada, calouro, entrou bem e saiu bem, mas vitória fácil. Pois completou 13 dos primeiros 13 passes, ele completou todos. Foi quase o recorde da franquia, né? Faltava mais um para empatar o recorde da franquia. Mas isso não é um bom sinal para a defesa do Chiefs, que já não surpreende ninguém que a defesa deles é fraca, né? Infelizmente. E os Ravens, né, enfrentaram um time, como eu falei, um time que tá mais para um time de faculdade do que um time de profissional, né? Mas mesmo assim, o fato de enfiar 59 pontos e o Lamar Jackson provar que sabe lançar a bola é com certeza um sinal positivo. Pois com facilidade, lançando ela no meio do campo. Se destacou bem. E um time que tem histórico de crescer nos momentos, né? Eu, sinceramente, na AFC, o time que eu mais temo, historicamente falando, é os Ravens, porque já vi meu Patriots perder 2 vezes em casa nos playoffs pra ele. Tinha até medo do Joe Flacco, porque já existiu uma época que o Joe Flacco foi bom, né? E só um parênteses aqui, na NFC, qual é o time que você mais teme? Nenhum. Tá bom, né? Tá bom, né? Freguês. Toca o barco. Os meus destaques, eu tentei escolher os times que não, talvez, mais pelo desempenho, não conseguiram resultados tão acachapantes, mas que eu acho que tem coisas boas também. Primeiro, começando pelos Packers, como já abrimos o programa falando, foi um jogo feio, mas a defesa de Green Bay mostrou uma evolução
considerável. Óbvio, o Trubisky também, nossa, uma atuação Meu Deus. deplorável do quarterback de Chicago. Muito, muito ruim. Mas a defesa do Green Bay conseguindo parar o jogo terrestre dos Bears, que era uma arma poderosa. Ele, o Mitch Trubisky e o James Winston estavam competindo esse final de semana para ver quem conseguia tomar as piores decisões em campo. Quem foi o pior quarterback. Com certeza está entre os dois. E também uma vitória, né, de divisão, né, o confronto de divisão, que sempre é importante numa divisão, talvez uma das principais da NFL, a NFC Norte, e o Packers ganhando do Chicago fora de casa. Foi uma vitória muito importante e me chamou muita atenção a defesa. Aaron Rodgers não jogou bem, eu achei que ele não jogou bem, mas é o Aaron Rodgers, né, então é muito mais fácil o Aaron Rodgers ir melhorando ao longo da temporada do que ter que ajustar a defesa, por exemplo. Ainda mais que o Aaron Rodgers não jogou nenhum snap na pré-temporada, né? Então ainda normal, tá se climatizando ainda, tá entrando no ritmo do jogo. Vai melhorar com certeza, então torcida de Green Bay, que é grande aqui no Brasil, eu acho que tem razões em estar otimista para essa temporada. Meu segundo destaque foi outro time da NFC Norte, provando mais uma vez, como eu disse, ser, na minha opinião, uma das principais divisões do futebol americano, o Vikings, né, que surrou os Falcons, um time que todo ano as pessoas criam expectativas, e eu me incluo entre essas, porque eu acho que é um time que tem um potencial ofensivo, principalmente, muito bom, mas não conseguiu fazer nada contra a defesa dos Vikings, que já era para ter sido uma das melhores temporada passada, acabou não sendo, e o Vikings com um novo approach, né, como que eu posso falar, uma nova mentalidade ofensiva que parece correr bem mais com a bola do que passar, coisa que a gente viu mais na temporada passada. Vamos ver se isso foi só algo especial para essa primeira rodada ou se eles mantêm esse estilo de jogo, o que deve ser uma pena para quem draftou Stephon Diggs e Aidan Thielen nos fantasies, né? Dois jogadores, os dois wide receivers do Vikings, que sempre cotados no fantasy da NFL. Eu acho que devem ter seus números reduzidos nessa temporada. Vamos esperar para ver. É só a primeira semana, como a gente já falou, mas do que já vinha sendo reportado no training camp, na pré-temporada da NFL, parece ser uma tendência do time de Minnesota correr mais com a bola, e eu acho uma decisão acertada, porque o Kirk Cousins não é confiável, mas se deixar ele em situações de play action, ele pode ser muito mais efetivo. O típico jogo bom do Kirk Cousins é tipo 8 de 10, 8 de 12. Foi exatamente o que ele fez no domingo, né? Exatamente. Se ele tiver que passar a bola poucas vezes, dá pra contar com ele. Eu concordo. E por último, o Tennessee Titans, né? O destaque aqui é pela vitória, assim, pelos números. 43-13 nos Browns, que para muitos era considerado o time favorito a ganhar a divisão, pelo menos, e um favorito a chegar em final de conferência, quem sabe até Super Bowl. O Titans foi lá e meteu uma bela de uma surra, 30 pontos de diferença fora de casa contra os Browns. Foi mais demérito dos Browns do que do Titans, um festival de faltas. Nossa, se não me engano, 18 faltas. Agora não lembro quantas jardas cedidas só em faltas, né? E 140, se não me engano, foi uma coisa absurda. Deixa eu ver quantas interceptações do Baker, 3 ou 3 interceptações no quarto período. 3 interceptações do Baker Mayfield no quarto período, né? Aquele desespero de tentar reduzir a diferença no placar. E então, por isso, o Titans acho que merece um destaque positivo. Eu ainda não confio nos Titans, mas... Desculpa, só pra interromper aqui, mas foram 18 faltas, 182 jardas perdidas. 182 jardas. São quase duas vezes. Quase duas idas inteiras da linha inicial de uma end zone até a outra. Exato. Então, bizarro o desempenho dos Browns. E a falta de disciplina. Falta de disciplina e falta de concentração que mostra, né? Acharam que nosso time é muito bom, vamos pegar um time razoável, né, nessa primeira rodada, vamos estrear em casa e vamos ganhar sem dificuldades. Então, aí o meu destaque para os Titans, que provavelmente deve fazer mais uma campanha incrível de 8-8, 9-7, que é que o time faz todo ano, mas o começo foi muito bom. Quem sabe muda a história da franquia do Tennessee esse ano. E, se você pudesse escolher, vamos lá, 2 jogadores que te chamaram a atenção, que... vamos fazer assim, jogador da semana, um de ataque e um de defesa de cada conferência. Você escolhe um de ataque e um de defesa de cada conferência, e eu falo se eu concordo ou tenho outras opções. O que você acha? Tá.
O de ataque dá vontade de ficar com o Patrick Mahomes, porque ele é sensacional, o melhor jogador da liga, mas eu acho que eu vou no Lamar Jackson por causa disso, por causa dessa atuação meio que até surpreendente. Muita gente esperava que ele fosse correr mais com a bola e ele mostrou que, como passador, ele tem que ser respeitado também. E, como eu disse, se ele conseguir manter esses dois lados, essas duas funções, passando a bola e correndo, vai ser um perigo enorme para as defesas adversárias. Eles vão conseguir desenvolver muito bem o tipo de jogo que você consegue ir drenando o relógio, você vai correndo com a bola, você vai fazendo passes curtos e vai avançando no campo e tirando o relógio. Ao mesmo tempo que você consegue descansar a tua defesa, você tira oportunidades do outro time de marcar. Então eu acho que tem um bom potencial aí. Legal. Acho que, inclusive, o Lamar Jackson deve ganhar esse prêmio, né? Na NFL eles devem anunciar ainda hoje, né? No site deles. É bem provável que ele ganhe mesmo. Meu jogador que eu vou escolher da AFC, não que eu acho que ele tenha sido melhor que o Lamar Jackson, só pra citar nomes diferentes aqui, né? Eu vou do Austin Ekeler, o running back dos Chargers, né? Que combinou para mais de 160 jardas na vitória dos Los Angeles Chargers em cima do Indianapolis Colts. Inclusive anotando o touchdown que deu a vitória ao seu time na prorrogação. E colocando aquela pulga atrás da orelha do Melvin Gordon, né? O running back dos Chargers que tá sem jogar. Ainda não renovou o contrato porque quer que o time pague mais do que... Quer receber um salário... Quer ser pago como um dos melhores running backs da NFL, o que, de certa forma, acho até justo, porque acredito que ele é realmente um dos melhores running backs da NFL. Mas nessa primeira rodada, o Austin Ekeler não fez o torcedor dos Chargers sentir saudades do Melvin Gordon. E meu destaque ofensivo da AFC vai pra ele nessa primeira rodada. Teve tantos outros, né? Ontem, a partida do DeAndre Hopkins ontem, e do Deshaun Watson também, né? Do Hopkins foi excelente. O Hopkins é sensacional, é meu receiver favorito. Eu adoro ele. E o Watson também, né? Mais uma vez, como o Deshaun Watson é clutch, né? De novo mostrando que, cara, se fosse torcedor do Texans, com essa dupla, o Texans tem chance sim de ganhar um Super Bowl nos próximos anos. O jogador ofensivo da NFC, pra mim, o grande destaque foi o Dak Prescott, que aniquilou o time do Rei aqui, coitado. Acho que foi uma das melhores partidas do Prescott, se não a melhor de sua carreira, né? Com 4 touchdowns lançados e com passes muito bonitos, né? Principalmente o touchdown para o Amari Cooper. Foi um excelente passe no canto da end zone. E Dak Prescott dominou o jogo inteiro muito bem dentro do pocket, o que não é das características principais dele, né? Um quarterback que é muito bom com as pernas também, mas não precisou desse diferencial nessa última partida. Ele passou de 400 jardas aéreas e lançou para 4 touchdowns. Como a gente já falou, até o próprio Rei admitiu, os Giants não parecem ser, mais uma vez, um time que vão dar muito trabalho na liga. Mas, de qualquer forma, o Prescott também, outro jogador que vem nessas polêmicas de renovar ou não o seu contrato, de quanto ele merece receber. O Dallas chegou a oferecer 30 milhões de dólares anuais a ele rejeitou. Está esperando na casa dos 35, 40 milhões dólares anuais para renovar seu contrato. E agora colocou uma pulga atrás da orelha do Jerry Jones, né? O dono e general manager dos Cowboys talvez deve estar com vontade de pagar o seu quarterback, que fez uma excelente primeira semana, como a gente sempre ressalta aqui, é só um jogo, mas é animador para o torcedor dos Cowboys que o seu quarterback possa liderar o time de Dallas, o time mais popular dos Estados Unidos, né? Como se fosse o Flamengo aqui do nosso Brasil, a quem sabe voltar a vencer um Super Bowl depois de mais de 20 anos. Tomara que não, né? Tomara que não, ninguém torce pra isso. Meu Deus. Com exceção dos torcedores dos Dallas, é claro. Que se foda eles. Não se importamos com vocês. Não, Dallas aqui não tem lugar. Mas, continuando, então, o meu jogador ofensivo da NFC, eu acho que vou ter que entregar esse prêmio pro Carson Wentz. Justo. Teve um jogo sensacional, teve 3 touchdowns, 313 jardas, teve um QB rating de 121. Foi uma partida excelente. E depois isso aí atrás no placar, né? 17-0. Exatamente.
e conseguiu entregar a vitória para o time, foi sensacional, não tem muito o que dizer. Mais um confronto de divisão, né? O que... Isso, que é um dos mais importantes, um dos jogos mais importantes da temporada regular. Mesmo que Washington seja... não tem muitas aspirações, mas se tivesse ganho esse jogo em Filadélfia, quem sabe podia brigar com Dallas e com Cowboys e Eagles por esse título de divisão da NFC East. Exatamente, mas ainda ganhando um jogo de divisão é quase que uma vitória e meia já nos standings. Exato. Então, acho que mereceu, bem merecido. E foi legal ver a conexão com o Deshaun Jackson, né, perdão. O wide receiver de volta em Filadélfia, né, um cara que muito rápido, muito liso. Jogou nos próprios Redskins depois de sair do Eagles, depois no Buccaneers e agora tá de volta em Filadélfia. Os torcedores do Eagles gostam bastante do Deshaun Jackson e nesse domingo ele mostrou o porquê. Destaque defensivo, você? O meu destaque defensivo da NFC vai ficar com o Anthony Harris, o safety do Vikings. Teve um jogo sensacional, com 2 interceptações, 3 tackles individuais e mais 2 que ele assistiu, né? Que ele ajudou no tackle. Um desempenho sensacional de um time que teve um desempenho sensacional nessa primeira semana da temporada, o Vikings. Um principal jogador, na minha visão, de uma das principais defesas da NFC. O meu destaque defensivo da NFC vai para o cornerback de Dallas, Jordan Lewis, que teve apenas um passe completado em sua direção, né, enquanto ele esteve marcando os recebedores dos Giants. Conseguiu evitar que Sterling Shepard e os outros recebedores do time de Nova York conseguissem receber a bola. Então, para mim, ele é o destaque defensivo da NFC. E já seguindo, na minha visão, o destaque defensivo da AFC foi o linebacker recém-contratado do New York Jets, C.J. Mosley. Né? C.J. Mosley acabou se machucando nessa primeira partida. Quando ele saiu, a equipe de Nova York derrotava o Buffalo Bills por 16-0. Depois, sem o C.J. Mosley em campo, eles acabaram tomando a virada por 17-16. O C.J. Mosley ainda anotou um touchdown, uma pick six, né? Ele interceptou o Josh Allen, o quarterback dos Bills, e levou a bola até a end zone, conseguindo 6 pontos para o seu time. Então, para mim, C.J. Mosley, jogador do New York Jets, um time que eu odeio, é o destaque defensivo da Conferência Americana. O meu destaque defensivo da AFC vai ficar com o Sam Hubbard, defensive edge do Bengals, né? Um time que ninguém esperava muita coisa deles, mas... Bela partida dos Bengals. Exatamente. Ele jogou em 19 snaps que tiveram... em 19 snaps que resultaram em jogada de passe, e desses 19 ele conseguiu 2 sacks, 2 hits, depois, né, logo depois do quarterback lançar a bola, e 5 tackles. Conseguindo aí inclusive impedir o time do... Inclusive impedindo o time do Seahawks de conseguir o primeiro down, a primeira descida em um desses tackles. Uma partida sensacional de um time que ninguém esperava muita coisa e que de repente aí talvez possa, quem sabe, ter uma temporada um pouco acima do que era esperado. Quem sabe, né? Já era dado como carta fora do baralho nessa disputa da AFC Norte. Aliás, era dado por alguns como um dos piores times da liga. Exato. Então, vamos ver, né? Não foi uma grande partida de Seattle, eu assisti boa parte desse jogo, mas méritos dos Bengals, que jogaram com muita intensidade o momento inteiro. E o Andy Dalton, quem diria? O Andy Dalton fez uma excelente partida, o quarterback ruivo lá de Cincinnati, do time de Ohio. Quem sabe os Bengals, de repente, uma vaga pro wildcard. É difícil, né? Mas como eu falei, tá no começo, é apenas a primeira semana, e se tratando da NFL, a gente sabe que tudo pode acontecer. Com certeza. Então essa foi a primeira rodada da NFL, uma rodada que na minha visão foi bem divertida. Fora o jogo do Bears e do Packers, que eu tenho que discordar de você, o resto foi. Eu gostei. Eu não posso mentir. Mesmo não sendo de encher os olhos, eu tava com tantas saudades. O show americano tava tão empolgado, sentado na frente da televisão, que eu gostei de ver essa pelada. Mas vamos lá, então indo pra semana 2, né? Agora os jogos que começam na semana 2 já... Isso que é o legal da NFL, né? Como é uma liga curta, alguns times que estão 0-1 não podem perder mais, né?
porra, 2 jogos você perde e tá eliminado. Não é assim, Mas começa a complicar um pouco mais. Cada jogo vale demais, né, na NFL. Começa a ficar em situação delicada na divisão, pressão aumenta, pressão sobre os técnicos. Então, por isso que essa liga é a liga mais insana dos esportes, sem dúvida alguma. É a liga mais... É mais intensa. Intensa, exato. Boa palavra. Na quinta-feira começa... Pra quem tá começando, de repente, a acompanhar a NFL nesse ano, agora, primeira temporada assistindo, ou começou há pouco tempo, quinta-feira normalmente são os jogos ruins da NFL. Eu não sei por que eles fazem isso, mas sempre começam com uma partida fraca, e até porque as equipes têm menos tempo para treinar, né? E o treino é muito importante na NFL, né? Futebol americano é um esporte muito tático. Muito, muito tático, e cada jogo o plano do jogo é completamente independente, diferente do plano que você vai usar contra outros times. Adaptar ao adversário em toda a rodada. Exatamente. Então... Por isso, inclusive, que times assim, que desonestos, né, e nada éticos como o Patriots, faz o tipo de coisa de filmar treino do adversário, por exemplo, para tentar se preparar melhor e esperando que, quebrando as regras, eles possam ganhar. Uma pena que a liga descobriu. Mas então na quinta-feira o Tampa Bay Buccaneers do possante Jameis Winston vai até a Carolina enfrentar os Panthers, 2 times que começaram derrotados. Os Panthers fez até um bom jogo contra o Rams, mas acabou sendo derrotado em casa, mesmo esquema do Buccaneers, que também foi derrotado em casa pelo 49ers. E 2 times da mesma divisão, na NFC Sul. O único time que ganhou um jogo nessa divisão foi o Saints, né? O quarto time da divisão é o Falcons. Então o Panthers e o Buccaneers já se encontram numa situação onde só a vitória interessa. E depois que a gente pôde ver do Winston, e o Cam Newton também não fez uma boa partida, é verdade. Não, mas o Cam Newton a gente sabe que pode fazer. A gente espera alguma coisa, exato. E o Panthers ainda tem o Christian McCaffrey, um dos melhores running backs da NFL na atualidade. Sim, também tem o Luke Kuechly, um dos melhores linebackers. Mas com o McCaffrey em campo é garantia de pontos pro Carolina. Então eu vou de vitória dos Panthers em casa. Resultado tranquilo, um 21-10 por aí. Porque não espero ver muitos pontos nessa partida, mas acho que os Panthers vencem os Buccaneers. Eu concordo. Acho que é difícil imaginar os Buccaneers vencendo os Panthers. O Jameis Winston vai ter muita coisa para resolver aí no jogo dele ainda, e inclusive para ver se consegue salvar a carreira, porque chega num certo ponto em que para de valer a pena investir num quarterback. É o último ano de contrato dele, né? Exatamente. Então, eu não consigo ver motivos pro Buccaneers renovar o contrato do Winston se ele não melhorar bastante nessa temporada, no mínimo levar o time pros playoffs. Mesmo que isso eu acho que não faz sentido algum Tampa renovar com então o número 1 escolha do draft de 2015, agora 15, 16... Agora, enquanto o Rê procura aí, a gente vai seguir no barco. Mas realmente não tem como justificar, porque a escolha, a qualidade das decisões dele deixaram muito a desejar, porque uma coisa é você ser interceptado, isso acontece, faz parte do jogo. Sim. Outra coisa é você lançar para aquela pick six, quando você não vê que tem um defensor vindo na direção da bola já, tá pronto para interceptar, você lança do mesmo jeito, e ele pega a bola e consegue correr direto até outra end zone, porque o seu passe foi uma das piores decisões possíveis. Não tem como. Adversário, né? Exatamente, é entregar pontos. Segundo jogo... E só pra deixar registrado, foi draftado em 2015. Boa. O segundo jogo, né, daí já no domingo, começando as partidas de 2 horas, né, aqui, horário do Brasil, horário de Brasília, entre Arizona Cardinals e Baltimore Ravens em Baltimore, né, o duelo entre os quarterbacks, corredores, calouro Kyler Murray dos Cardinals e o segundanista Lamar Jackson, que depois dessa vitória... esse desempenho extraordinário, vai tentar manter o nível. A defesa dos Cardinals não é grande coisa, então acho que o Jackson ainda vai ter sucesso de novo na segunda semana. Eu aposto em uma vitória dos Ravens. E quanto aos Cardinals, foi muito legal ver no segundo tempo, principalmente no último quarto, a relação do time e o bom desempenho do Kyler Murray, mas a linha ofensiva ainda é muito fraca, então eu acho que o quarterback vai continuar enfrentando problemas. Ele também teve uma interceptação horrível no jogo 1 contra os Lions, onde ele fugiu do pocket para não sofrer o sack.
em vez de jogar a bola para fora, tentou um passe de 20 jardas no lateral de campo com um receiver que estava marcado pelo safety e pelo cornerback, 2 jogadores marcando, marcação dupla, e sofreu interceptação. Então, erros de calouros que ainda devem ser normais pro Murray. O Cardinals não tem muita aspiração essa temporada, acho que o único objetivo do time é desenvolver o seu quarterback, provar que pode ser um quarterback no futuro que pode liderar o time na NFL nos próximos anos. Mas acredito que os Ravens vencem bem também os Cardinals, aí, uma diferença de 2 touchdowns, pelo menos 10 a 14 pontos. Outro também que é difícil discordar, o Ravens é mais time mesmo, e o Kyler Murray, no primeiro ano dele ainda, tem a curva de aprendizado, ele começou muito mal o jogo, depois acabou melhorando, mas o problema, ter uma linha ofensiva fraca é um problema para qualquer quarterback, mas é um problema ainda maior para alguém como o Kyler Murray, que é um cara que não tem estatura do quarterback típico, não tem a composição física do quarterback típico. Se o Kyler Murray tomar um tackle um pouco mais duro a qualquer momento, de repente ele pode acabar ficando fora de vários jogos. Ainda tem muita coisa, a curva de aprendizado ainda vai ter que ser... Sim, pelo menos mostrou bons sinais no final do jogo mostrou, Mas eu acho que o Ravens vai provar demais para eles. Eu também acho. Acho difícil o Ravens perder esse jogo. O Ravens vai para 2-0 após essa vitória no Arizona. Aí o segundo confronto de divisão, porque a rodada estreia com o confronto de divisão entre Buccaneers e Panthers na quinta. Mas o primeiro confronto de divisão domingo entre Dallas Cowboys e Washington Redskins na capital dos Estados Unidos. O Washington começou muito bem contra os Eagles, né? Abriu 17-0, mas depois tomou a virada. E agora enfrenta mais um rival de divisão, agora em casa. E o Case Keenum jogou bem no primeiro jogo, mas... vai ser um jogo apertado, mas eu ainda acho que vai ser difícil para os Redskins vencer os Cowboys. Não sei, eu tô bem... tô bem em dúvida. Esse jogo, para quem aposta aí, eu não sei se eu apostaria, não. Mas enfim, eu vou chutar Dallas. Dallas vence em Washington. Eu não sei se eu tô tão seguro assim. Eu acho que o Dallas deve vencer com alguma facilidade até. O Ezekiel Elliott me decepcionou um pouco nesse jogo. Normal também, né? O cara que não treinou, né? Ficou o tempo todo de fora dessa confusão. Mais essa confusão de renova ou não contrato. Exatamente. Aliás, falou que tava protestando enquanto ele tava em Cabo San Lucas, né? Imagine o nível do protesto. Provavelmente era festa 24 horas por dia e agora tem que entrar com tudo na temporada. Então, sei lá, ele dropou um passe que eu achei, meu Deus, indesculpável. Tá fora de forma, nitidamente. Exatamente. Mas mesmo assim, eu acho que o Dallas tem o suficiente aí para passar por cima do Redskins. Eu me surpreenderia se o Dallas não ganhasse esse jogo. E agora já é um jogo bem interessante aqui, também mais um confronto de divisão entre Indianapolis Colts e Tennessee Titans. Em Tennessee, o Titans, depois dessa vitória incrível contra os Browns, enfrentando um rival de divisão e podendo abrir 2-0 e deixar o Colts com 0-2, o que seria uma vantagem considerável para os Titans. E Indianapolis jogou muito bem contra os Chargers, né, que é uma das principais potências da Conferência Americana. O Jacob Brissett substituindo o Andrew Luck foi bem, o T.Y. Hilton sensacional, o Marlon Mack, running back dos Colts, com uma partida sensacional também, né, passando das 100 jardas. Então os Colts, para quem já descartava o time de Indianapolis, né, do estado de Indiana, após a aposentadoria um pouco tanto quanto bizarra do seu quarterback, eu acho que esse time vai dar trabalho ainda assim. O Marlon Mack passou 170 jardas, né? Nossa, algo incrível. 170 jardas terrestres. E então, puta merda. Difícil também. Alguns confrontos bem equilibrados já nessa segunda semana. Eu não confio nos Titans, ainda mais depois de uma vitória boa como esse na primeira semana. Eu vou pelo histórico. O histórico medíocre dos Titans, né? Medíocre no sentido de estar sempre na média, né? Nunca ir muito acima disso, então acho que eles vão ficar na média, vão ficar 1-1, assim como os Colts. Colts vencem em Tennessee. Eu achei que a gente ia acabar discordando desse, mas não, eu tô junto. Eu acho que o Colts provavelmente vai ser um jogo apertado, mas eu ainda... Vai ser um jogo disputado. Eu ainda acredito mais no Colts do que no Titans. E agora um jogo que é uma incógnita também, na minha opinião.
Seattle Seahawks e Pittsburgh Steelers em Pittsburgh. Os Hawks venceram o Bengals em casa, como o Rei já falou, né? Mas uma partida que todo mundo esperava, uma vitória bem mais fácil de Russell Wilson e companhia, mas não foi o que a gente pôde ver. O Chris Carson ainda foi bem, né, no ataque, anotou 2 touchdowns. Tyler Lockett anotou um touchdown aéreo também, mas o Seahawks não conseguiu produzir muito bem ofensivamente. E o Andy Dalton, o quarterback dos Bengals, teve aquela excelente partida, como a gente já falou aqui. E os Steelers, aquela exibição horrível, lamentável em Foxborough contra os Patriots. Ai. Eu acho que o Seattle vai ganhar. Eu não consigo ver os Steelers fazendo todos os ajustes necessários que eles têm que fazer para essa semana 2 e não são poucos. Eu chuto vitória de Seattle em Pittsburgh também por 3 pontos de diferença. Aí a gente teve a primeira discordância, então. Nessa eu vou no Steelers. Eu acho que eu não apostaria no Steelers tendo um segundo jogo tão ruim quanto foi o primeiro. O Big Ben com certeza também vai ter um desempenho melhor do que nessa primeira semana. Então eu ainda acho que provavelmente também não vai ser um jogo folgado, não vai ser uma vitória folgada, mas eu tô do lado dos Steelers nessa. Legal. Passando pro próximo jogo, ainda, né, no jogo das 2 horas, são 11 partidas logo às 2 horas? 10 jogos. As 2 São horas. 10 jogos logo às 2 da tarde, né? Uma maravilha pra nós aqui no Brasil. Inclusive, eu agradecer ao Bolsonaro, né? Que deve ser um grande fã da NFL por ter acabado com o horário de verão. Eu acho que, é verdade. Eu acho que foi, contribuiu bastante. Justificativa fã da NFL e da NBA. Obrigado, Bolsonaro. Só nesse caso, não vamos entrar nos outros aspectos aí pra não perder ou ganhar ouvintes, né? Talvez, porque a gente sabe, né? O Brasil não é tão dividido. Então aí a galera que curte o Bolsonaro está elogiando ele e a galera que não curte também não está elogiando. A gente está elogiando o fim do horário de verão. Exato. Então. Mais ou menos também, porque não sei se eu vou curtir. Em termos de NFL, com certeza é bastante positivo para todo mundo que gosta. Mas seguindo o baile, então. Buffalo Bills e New York Giants. Mais um confronto duro, né? Os Bills com uma vitória importantíssima, né, para a equipe também de Nova York, né? Buffalo é uma cidade de Nova York. Uma vitória do estado de Nova York. Do estado de Nova York, obrigado. E apertadíssima, né? E o Buffalo vai jogar, então os Bills vão jogar 2 semanas seguidas no mesmo estádio, né? Pois é, no estádio do Giants e do Jets. Venceram os Jets lá em Nova Jersey, né? E agora vão enfrentar os Giants também. Então, Bills em casa. Puta merda, que jogo complicado de escolher um time, hein? A defesa do Bills foi muito bem, mas eu acho que o Saquon Barkley vai ter um jogo melhor. Eu acho e espero, porque eu tenho ele em uma das minhas ligas. Fiquei torcendo pro touchdown que não veio. Nossa senhora, não sei mesmo, hein? Josh Allen foi uma partida bem boa também, o quarterback dos Bills. E como a gente já falou, a defesa dos Giants não mostrou muita coisa na primeira semana. Puta merda, hein? Mas eu vou dar uma colher de chá pro teu time. Giants vence em casa. Sério? Porque eu não tenho essa confiança. Eu acho que a defesa do Giants é muito fraca. Muito, muito fraca. Não inspira confiança nenhuma pra mim. E do outro lado, o Bills tem uma defesa, no mínimo, decente. Então, infelizmente, dói falar isso, mas eu não vejo o Giants ganhando esse jogo. Infelizmente. Até pra mim eu digo infelizmente, já que o Giants não pode chegar mais na pós-temporada. Seria bom que vencesse um rival de divisão dos Patriots. Eu acho que pode vencer. Vamos lá. San Francisco 49ers e Cincinnati Bengals em Cincinnati, né? Eu tô lendo aqui primeiro o nome dos times visitantes, porque eu tô olhando a tabela da NFL e é como os americanos colocam os jogos, né? Porque é sempre time de tal em tal lugar. Como se fosse Corinthians e Flamengo aqui no Brasil. Seria Corinthians em Flamengo. Exatamente. O time da casa sempre é o time por último. O segundo time. Então, 49ers em Bengals, né? San Francisco versus Cincinnati em Cincinnati. O Jimmy Garoppolo, o quarterback mais bonito da NFL. E que muitos esperavam desde que saiu dos Patriots, né? Ainda se machucou, né, na semana 2, temporada passada, semana 3, agora não lembro.
rompeu o ligamento e voltou agora. Ele não fez uma boa temporada e não fez uma boa partida também na estreia, mas os Niners conseguiram vencer graças à incompetência do James Winston. Bengals, como a gente falou, foi muito bem, contrariando também as previsões de todo mundo. Eu vou vitória do time da casa, então. As bengalas de Cincinnati vencem os 49 de São Francisco. É difícil imaginar que o 49ers tenha uma segunda semana tão boa quanto eles tiveram a primeira. Acho que o Tampa Bay auxiliou muito eles no desempenho que eles tiveram na primeira semana. Eu acho que eu vou concordar com essa. Eu também dou a vitória pro time da casa. Vamos lá, seguindo ainda com os jogos das 2 da tarde. Los Angeles Chargers contra Detroit Lions em Detroit. Detroit perdeu uma chance de ouro de estar com uma vitória fora de casa contra o Arizona Cardinals, como a gente já falou. O jogo terminou empatado na prorrogação. E o Matt Stafford jogou bem. Estava fazendo uma boa partida. Depois os coordenadores ofensivos, né, e os técnicos de Detroit quiseram administrar o resultado, né, como a gente diz aqui no futebol, apenas correr com a bola, deixar o relógio passar e nisso os Cardinals acabaram empatando. Teve até um momento do emblemático do jogo que deu pra ver o Matthew Stafford, o quarterback dos Lions, saindo bem furioso de campo, falando trust me, né? Exatamente. Confia em mim, eu acho que tem que confiar mesmo. O Stafford é um quarterback bem bom, quarterback acima da média, na minha opinião. E os Lions têm boas armas no ataque, bons receivers. Tem que confiar mais no Stafford. Mas pega os Chargers muito bom, uma equipe muito forte. Está sem o seu principal defensor, Aaron James, que deve perder a temporada inteira, o safety. Ainda esse embora do Melvin Gordon. Mas eu não confio nos Lions, eu acho que o Chargers vence e vai para 2-0. Eu também vou ficar do lado do Chargers, principalmente porque eu não confio no Matt Patricia. Então, exato. Um técnico fraco e que toma péssimas decisões, eu não consigo apostar no time dele. Que o Patriots perdeu o Super Bowl pro Eagles, né? Naquele Super Bowl onde os dois times não tinham defesa. Muitas pessoas falam do último Super Bowl, que foi bizarro, a vitória do Patriots contra os Rams. E realmente foi um jogo feio, não vou mentir. Mas Patriots e Eagles, óbvio, pra quem gosta de pontos, era um jogo divertido, mas eu como torcedor dos Patriots estava muito puto. E se meu time tivesse ganho, não ia ver problema nenhum, né? Mas como perdeu, fiquei muito puto, que foi a pior, acho que, atuação defensiva que eu já vi em Patriots em todo esse tempo que eu torço pro time da Nova Inglaterra. E ver uma atuação tão ruim num Super Bowl da defesa é algo muito frustrante. E o Matt Patricia era o treinador defensivo do Patriots, então. E logo após esse Super Bowl horrível, o Lions foi lá e contratou o Patricia, algo sem explicação. Sem explicação mesmo. Tem times, né, que, como a gente sabe aqui no futebol, o problema é administrativo, não tem como. Lions é um desses. Como tem muitos na NFL. E como tem na NBA também, a gente já falou aqui do New York Knicks, Sacramento Kings tá melhorando, graças a Deus, né? Mas o Knicks acho que é o principal exemplo da NBA. Daí na NFL acho que tem mais. Dolphins, Lions, Raiders, né? Nossa, Raiders, puta, que sempre é uma piada, né? Apesar de ter começado bem. Então isso é normal. Quando os donos, né, lá nos Estados Unidos os times têm donos e não presidentes, são fracos, não sabem administrar bem o time. E é uma combinação horrível. Se o dono é fraco, mas não é muito envolvido, o time consegue melhorar. Mas a combinação de dono fraco e que se envolve demais é matadora. Exato. Então, Lions é um desses times. Então, deve ser mais uma temporada triste para os torcedores de Detroit. Seguindo ainda com os jogos às 2 horas, um jogo importantíssimo que deve ser muito legal de se assistir. É um dos jogos que vai ser transmitido pela ESPN, se eu não me engano. Mas quase certeza que sim, eu vi a lista, agora não lembro de cabeça. Minnesota Vikings e Green Bay Packers, um jogo da AFC Norte. Os dois times que estrearam vencendo, como a gente já elogiou aqui. Puta, esse jogo vai ser muito legal, não vou perder por nada. Vai ser o meu principal jogo. Do horário. Com certeza. Ano passado eles empataram em Green Bay, se eu não me engano. Um jogo bem estranho. Acho que terminou empatado na prorrogação. E... Ai. Eu não vou... Puta merda. E o jogo corrido dos Vikings foi tão bem, né? Como eu falei. Mas a defesa dos Packers foi tão bem também. Olha, eu acho que vai ser um jogo equilibrado que talvez não seja até tão bonito de ver. Mas só pela importância e o equilíbrio do jogo... faz ser o principal jogo
desse horário, pelo menos, eu vou de vitória dos cabeças de queijo. O Packers faz 2-0. Começa com campanha de 2-0 e Vikings vai para uma vitória e uma derrota. Pois é, eu não vou conseguir apostar contra o Aaron Rodgers, agora apoiado por uma boa defesa, jogando em casa. Eu não consigo apostar contra isso. Eu acho que o Packers vai levar a vitória no final do jogo. Mais um confronto de rivais de divisão, agora da Conferência Sul, da Divisão Sul da Conferência Americana, entre Jacksonville entre Jacksonville Jaguars e Houston Texans. Né? Os dois times que foram derrotados, os Jaguars perderam para os Chiefs e o Texans para os Saints. 2 derrotas normais, mesmo para os Jaguars que jogaram em casa, mas uma derrota normal para os Chiefs. E os Texans, né, que perderam para os Saints lá em Nova Orleans, onde o Saints é praticamente imbatível, mesmo com uma derrota no último segundo, bem dolorida para Houston. Mais uma derrota normal e agora enfrentando um rival de divisão, tem que vencer de qualquer jeito, né? E eu acho que é isso que vai acontecer, acho que Houston vence. Mesmo que eu bote fé nesse time dos Jaguars. Infelizmente a lesão do Nick Foles, é uma pena, né? Como eu já falei, mas o quarterback de Minshew entrou bem e acho que os Jaguars podem ter uma boa campanha esse ano, mas eu acho que o Houston vence e até com uma certa tranquilidade a partida de domingo. Eu concordo também, e aliás é um dos meus jogadores favoritos de assistir, o Deshaun Watson, o quarterback do Texans. Eu acho que... Ele é de Andre Hopkins, acho que é talvez o combo mais divertido de quarterback. Sensacional. Então, jogando em casa ainda, e eu não sei se eu tenho tanta confiança no time do Jaguars também. Eu acho que eles vencem até com alguma folga, eu acho que vai ser uma vitória meio tranquila. O que eu só preciso é que o Leonard Fournette joga em alto nível. Vamos, Fournette, eu draftei você no meu Fantasy na esperança que você pudesse voltar ao nível de calor de 2 temporadas atrás. Não foi o que a gente viu na primeira rodada. Tô começando a ficar preocupado, mas eu acredito em você, vamos aí. E pra fechar, né, fechando os jogos das 2 da tarde. Fechando não, né, fechando os das 2. Das 2 da tarde. Mais um confronto de divisão e aqui o confronto menos equilibrado da rodada, com certeza. New England Patriots e Miami Dolphins em Miami. É bom lembrar que o Patriots tem um péssimo histórico em Miami. Jogando em Miami e em Denver são os lugares que o Tom Brady mais sofreu derrotas na carreira. Só que dessa vez não é possível que isso aconteça, né? A diferença técnica entre os dois times é gritante, é gigantesca. Eu acho que os Dolphins, pelo menos, vão mostrar um pouco mais de dignidade nessa próxima rodada, depois de toda essa conversa, que os jogadores pediram para sair porque não querem jogar no time perdedor. Vão se esforçar mais, mas isso não deve ser o suficiente. O Patriots vai passar o carro, deve atropelar. E ainda tem a estreia do Antonio Brown, né? Esse wide receiver sensacional, o melhor wide receiver da liga, o mais disciplinado, o mais incompreendido e o futuro, com certeza o líder em jardas, mesmo com jogo a menos, vai ser o líder em jardas e líder em touchdown nessa próxima temporada. E acho que até o MVP do Super Bowl, que vai ser em Miami, né? Então, o Antonio Brown vai estrear em Miami pelo Patriots e em fevereiro vai ganhar um Super Bowl em Miami pelos Patriots. Puta, que bacana coincidência, né? Isso vai contando com a vitória antes do tempo, que eu quero ver o Pat Mahomes passar por cima disso. Mas então, aí não tem como esperar uma coisa diferente, não ser uma vitória fácil de New England sobre os Dolphins. Nessa, eu não sei como eles estão fazendo nos Estados Unidos eles têm o estilo de aposta é a money line, né? Basicamente, money line não, spread, né? Spread que basicamente é assim, pra você apostar no New England, você não aposta no New England pra ganhar. A aposta é tipo diferença. New England por 14 pontos, se eles ganharem por 13, você perde a aposta. Exato. Eu não sei como eles estão fazendo o spread desse jogo, porque nenhuma é grande o suficiente pra mim. Tem que ser no mínimo 16, a combinação do ataque do Dolphins com a defesa do Patriots, se tivesse como apostar em pontos negativos, eu apostaria. Eu não vejo eles marcando touchdown, eu não vejo eles marcando, a não ser que seja por um turnover, de repente pegar um fumble, recuperar um fumble e com o campo aberto e conseguir marcar, porque senão, meu Deus, vai ser um dos jogos mais desiguais da temporada inteira, não só da semana com certeza é o mais, talvez seja o mais da temporada inteira, não tem como apostar em ninguém além do Patriots, seria absurdo. Passando agora para os jogos das 5 da tarde, né, aqui do horário do Brasil. Começando com outro confronto de divisão. Kansas City Chiefs e Oakland Raiders em Oakland, né. Os Raiders que vão estar bem empolgados, a torcida talvez uma das mais insanas da NFL, né. A gente já pôde ver ontem.
mesmo com um time que a princípio é para ser um time fraco, mas a saída do Antonio Brown inflamou bastante os torcedores de Oakland, e a gente podia escutar até toda hora que não tava um touchdown. Eu dormi no intervalo do jogo, vou falar a verdade, não aguentei, infelizmente, mas sempre que os Raiders iam bem, a gente dá pra escutar fuck KB, ou seja, né, vai pra puta que pariu o Antonio Brown, né? E eles vão, após essa boa vitória em cima dos Broncos, eles vão estar bem animados para enfrentar um rival de divisão. Mas é difícil imaginar que eles vençam os Chiefs, né? Mesmo que a defesa de Kansas City ainda tenha bastante problema. O Derek Carr jogou muito bem ontem, né? Ele completou mais de 80% dos passes, se não me engano. Foram 22 passes acertados em 26 tentativas, passando das 250 jardas e anotando um touchdown apenas, mas muito seguro o quarterback dos Raiders, que, quem sabe, para a esperança dos torcedores de Oakland, volta a apresentar aquele bom nível de 3 temporadas atrás, quando era um dos candidatos a MVP da temporada. E se os Raiders quiserem vencer os Chiefs, o Derek Carr vai ter que manter esse bom desempenho. E o calouro running back Josh Jacobs foi muito bem na estreia contra os Broncos, anotando 2 touchdowns, também vai ter que ajudar muito o seu quarterback para os Raiders vencerem os Chiefs. Mas eu não acredito, eu vou em vitória de Kansas City. Acho que pode ser um jogo disputado, principalmente depois do que eu vi dos Raiders. Como eu falei ontem, eu só vi o primeiro tempo, mas assisti os highlights hoje de manhã. E gostei do desempenho dos Raiders, fiquei bem decepcionado com os Broncos, mas achei que o Oakland foi muito bem. Então eu acho que eles podem complicar sim a vida dos Chiefs, mas nesse clássico aí da conferência, da divisão oeste da Conferência Americana, eu vou de vitória de Kansas City. Eu também não tenho como discordar de você nessa. O Raiders, pass rushing do Raiders deixa um pouco a desejar pra mim, e quando você enfrenta um cara como Pat Mahomes, ele vai poder jogar à vontade dentro do pocket e fazer os passes que ele quiser. Eu acho que até pode complicar um pouco, porque justamente, como a gente já disse aqui, a defesa do Chiefs é fraca, mas eu não aposto contra o Pat Mahomes nesse jogo. E, aliás, vou torcer pra ele desde criança. Eu vou torcer pros Raiders. Não, tá louco. Além de, o Raiders é um dos times que eu não gosto na NFL, e eu não sei de nenhum outro time que tenha tantos motivos quanto. É o time que tem a direção dele é horrível, o uniforme é ridiculamente. Porra, eu acho irado. Puta, eu acho muito palha. Mais legais. Eu não curto nada. E o estádio deles. Nossa, eu amo o Coliseu. Eu me recuso a entender como alguém consegue jogar naquele negócio com uns pedaços de terra. A endzone é terra. Não se justifica isso. As bases do beisebol, né? Exatamente. O do beisebol, né? Exatamente. Eu acho muito legal. Eu sou um dos poucos que gosta ainda, mas vai acabar, né? Vai acabar, é a última temporada. Vai pra Las Vegas. Né? Vai jogar no estádio legal, mas vai perder pelo menos todo o calor da torcida, que eu acho uma pena. Que fosse pra Los Angeles, pelo menos, né? Onde o Raiders tem muita torcida, né? Não, os Chargers estão em Los Angeles. Os Chargers, ninguém torce pros Chargers em Los Angeles. Mas Chargers... 3 times em Los Angeles seria um absurdo. Mas os Chargers não deviam estar lá, né? Daí, Las Vegas Chargers e Los Angeles Raiders. Ia ser bem mais interessante. Os Rams também estão em Los Angeles agora, mas o Rams tem alguma torcida em Los Angeles, pelo menos, não? Os Chargers é patético. A maioria absoluta dos jogos dos Chargers em Los Angeles, o estádio é no mínimo, pelo menos dividido ao meio, né? Quando enfrenta times com grandes torcidas como Eagles, Patriots, times da costa leste que tem bastante torcedores na costa oeste, né? Patriots, os times de Nova York, Cowboys, Packers, qualquer um desses times que joga contra os Chargers em Los Angeles, tenho certeza que vai ter mais torcedor. Então eu acho uma pena. E os Raiders, como eu falei, eu acho tem uma torcida muito maluca e muito legal, e infelizmente eles vão para Las Vegas agora. Aliás, é clássico de Oakland, né? Oakland é uma cidade de mais de blue collar, como eles chamam lá, né? Do colarinho azul, é mais o pessoal que... Galera mais... classe média baixa, e que tem uns torcedores muito empolgados. Inclusive, eram os torcedores do Golden State Warriors. O estádio do Golden State Warriors, apesar de Golden State ser um time de São Francisco, na teoria, agora o estádio é de Oakland. E agora vai ser oficialmente de São Francisco, com o estádio de São Francisco. Se mudar pra São Francisco. Você vê que sacanagem com o povo de Oakland, né? Vai perder os Raiders e os Warriors também, mesmo que os Warriors estejam ali do lado ainda, mas agora com esse
com essa modinha, com esse time mundial que virou os Warriors, pro cara que era torcedor lá desde sempre, pra conseguir num jogo vai ser bem difícil. Pois é, um cara que acompanhou o Warriors quando eles eram o pior time da liga, agora vai perder. Mas a diferença é, São Francisco e Oakland são cidades vizinhas, a única coisa que separa eles são uma ponte, né? Então. Mas é uma pena, apesar de Oakland. Eu nunca fui pra lá, mas eu gosto bastante dessa cultura maluca deles. Seguindo aí, um jogo muito, pelo menos polêmico, né? A reedição da final da Conferência Nacional do ano passado, aquele assalto contra os Saints. Então, de novo, New Orleans Saints contra os Rams, agora com o mando dos Rams, né? Um jogo em Los Angeles. Mas certeza que o Saints vai estar com sangue no olho para vencer, para vingar aquela derrota sofrida até hoje, né? Ontem a gente pôde ver no estádio o tanto de torcedor do Saints que estava vestido de zebra, né? Vestido de árbitro, né? Os juízes da NFL, né? As chamadas zebras aqui. Então, o pessoal ainda não digeriu a derrota na final da conferência. E também nem deveria, né? Se fosse com um time de qualquer um, a gente tá sentindo mesmo, né? Porque aquela pass interference não chamado foi absurdo. Foi tão absurda que mudaram a regra por causa de uma jogada. Mudaram a regra. Agora o treinador pode desafiar jogadas assim, o que antes não acontecia. Agora pode desafiar a jogada de pass interference que não for dada. Antes você poderia desafiar já se ela tivesse sido dada a pass interference. Agora você pode desafiar se não for dada. Exato. Mas, analisando os times, Saints e Rams conseguiram boas vitórias na primeira rodada e devem ainda ser de novo dois dos principais times da Conferência Nacional, dois dos principais favoritos a chegar ao Super Bowl pela NFC. E, cara, que jogão também esse horário, hein? Não é um jogo já decisivo, porque os dois times venceram, mas... Falei, a rivalidade vai estar em alta. Eu achei a defesa dos Rams muito boa, mesmo cedendo bastante pontos para os Panthers. Eu achei que eles jogaram bem essa partida. Já era uma defesa sólida no passado, né? Tem o melhor, se não o provável melhor defensor da liga, Aaron Donald. O Todd Gurley, que ainda, né, tava naquela dúvida como que ia ser a volta dele. Teve um bom desempenho, eles estão usando bem menos ele, deve ser essa a tendência no início de temporada, mas ele foi bem, quase chegando a 100 jardas terrestres. Então acho que é um bom sinal para os torcedores do Rams. Mas eu acho que a raiva vai falar mais alto nessa partida. Eu acho que o Saints vence em Los Angeles. Apesar do histórico do Drew Brees, o Drew Brees tem um histórico não muito positivo jogando fora de casa, principalmente em estádios abertos, né? Mas como a gente ainda está no final do inverno americano, né? Eu acho que não deve ser um problema para ele. Vou nesse palpite, nesse chute aqui, de que a raiva vai vencer e a vingança vai falar mais alto e os Saints vão vencer os Rams no domingo. Daí a gente vai discordar de novo. Eu acho que Jared Goff, Todd Gurley jogando em casa. O Saints pareceu mais fraco do que eu achava que eles seriam nessa primeira semana. Quase perderam pro Houston Texans, do grande Deshaun Watson, mas conseguiram escapar com um field goal literalmente no último segundo, depois de uma decisão do coordenador defensivo inexplicável do Houston Texans, que entregou basicamente um field goal para eles. Eu não tenho tanta confiança no Saints ganhando esse jogo fora de casa. E, aliás, o Saints é um dos outros times da NFL que eu realmente não gosto. Então, eu torço também pro Rams ganhar esse jogo. E eu acredito que eles vão ganhar se der tudo certo. Seguindo pro último jogo da tarde de domingo, entre Chicago Bears e Denver Broncos. Aí, esse é um daqueles jogos que a gente falou agora no começo da nossa previsão. De dois times que não podem perder esse jogo já. Que já não é óbvio, perdeu, tá eliminado. Não vamos exagerar. Mas que podem ficar em situação bem complicada já com uma derrota. E principalmente por causa do desempenho, né? A pressão em cima do Trubisky e do Joe Flacco vai estar bem grande nessa partida. Eu acho que o Joe Flacco ainda, os torcedores de Denver vão apoiar, principalmente no começo do jogo, né? Mas se começar a jogar mal, se o ataque não for bem, é possível que a gente escute até umas vaias lá no Mile High Stadium em Denver. Mas quarterback novo na cidade, né? Geralmente tem um pouco de capital pra gastar. Exato. Ainda mais um cara que já é campeão do Super Bowl, né? MVP do Super Bowl, aliás. Exato, mas... o Bears... Eu acho que o Bears não vai conseguir vencer em Denver, não. Viu?
Eu vou de vitória dos Broncos. E o Bears ficando numa situação bem complicada, já indo pra 0-2, considerando que Vikings ou Packers, um dos dois vai ganhar, a não ser que empatem de novo, que é muito pouco provável. O Bears vai ficando bem atrás nessa disputa do título da divisão norte da NFC. Vitória dos Broncos. Eu também vou apostar no Broncos. O Flacco não é o meu quarterback favorito, passa longe disso, mas jogando em casa, a defesa do Bears é muito boa, é verdade, mas jogando em casa eu acho que o Broncos ainda tem o suficiente para passar. E depois do desempenho do Mitch Trubisky nessa primeira semana, eu não conseguiria apostar nele, ainda mais jogando fora de casa de maneira nenhuma. Então eu vou de Broncos. Tão boa, né? Que não foi bem na primeira rodada, a dos Broncos. O Bears e Broncos talvez tenham as duas melhores defesas da NFL. Em termos de talento, né? Os Broncos, como eu falei, não foram bem, os Bears foram muito bem nesse lado do campo, mas não foi o suficiente para fazer a vitória. Mas eu acho também que em casa a defesa de Denver vai jogar bem e vai conseguir anular o fraquíssimo Mitchell Trubisky e o Denver vai vencer a sua primeira partida na temporada. Chegando ao Sunday Night Football, né? O jogo da noite de domingo entre Philadelphia Eagles e Atlanta Falcons em Atlanta. Mais um time que precisa mostrar jogo, né? Que, óbvio, também tem que vencer, é muito importante os Falcons vencerem, mas acho que mais importante do que vencer é o Falcons jogar bem. Depois da péssima estreia também contra os Vikings. Se a Atlanta jogar mal de novo, com certeza a pressão vai aumentar muito em cima do treinador de Atlanta, Dan Quinn, que após levar o time ao Super Bowl não conseguiu manter o desempenho, principalmente depois da saída do Kyle Shanahan, né, que agora é treinador dos 49ers e foi o treinador ofensivo dos Falcons. Enquanto ele esteve lá, o time era muito bom ofensivamente, desde que ele saiu o time não conseguiu manter o desempenho. Então, e o Falcons enfrentando uma pedreira, Eagles, né, considerado por muitos um dos melhores times da NFL, um dos times com mais jogadores, um dos melhores elencos, né, com jogadores em todas as partes do campo, e conseguiu uma virada muito, muito boa em casa na primeira rodada. Difícil esse também. O Falcons foi muito mal, mas eu acho que o Falcons se recupera e vence em casa. Sorry, Max. Eu vou ter que apostar no Eagles nessa. Eu acho que o Eagles tem qualidade suficiente para ganhar desse time do Falcons fora de casa. Eu acho que vai ser um jogo disputado e apertado, mas a minha aposta fica no Eagles. E fechando a rodada, né, número 2, a segunda semana da NFL, teremos um confronto entre Cleveland Browns e New York Jets em Nova York, né, no Monday Night Football. Monday Night, que aliás, Monday Night Football que fez 50 anos ontem. Né? Parabéns, Monday Night. Isso. A vida começa depois dos 50, eu diria. Monday Night, que aproveite essa nova fase de sua vida. Isso. Mas, então, o principal jogo, né, da televisão dos Estados Unidos, né, o jogo mais com maior número de audiência sempre, né, no país da NFL. Confronto aí também bastante delicado para os dois times, né? O Jets, um time que também não se esperava muito antes da temporada, mas os torcedores mais otimistas do Alviverde de Nova York esperavam pelo menos uma possibilidade de classificar para um wildcard, por que não? E acho que tem possibilidades disso, né? Não possibilidades reais, mas pelo menos alguma chance de lutar por essa vaga. E os Browns, como a gente já falou, né, um dos times com as maiores expectativas antes de começar a temporada e teve uma das piores estreias, se não a pior, considerando o talento que tem no time. Agora enfrenta o Jets fora de casa, tendo que vencer. O Browns tem que vencer esse jogo de qualquer jeito, né? Os Jets também, óbvio, mas a pressão é muito maior em cima de Cleveland. E eu acho que eles vão conseguir vencer os Jets. Ainda mais dependendo de como tiver o estado do CJ Mosley. As notícias são boas, parece que ele vai pro jogo, parece que tá tudo bem, não foi uma lesão grave que ele teve contra os Bills. Mas mesmo assim, mesmo com a volta do linebacker, eu ainda acho que os Browns se encaixam minimamente para vencer os Jets, né, que demonstraram pouca coisa, como o Reben falou, ainda mais o Sam Darnold, que não jogou bem na estreia. Então, Cleveland vence, na minha opinião. De novo a gente vai ter que discordar aí, porque eu acho que o Cleveland Browns ele foi montado quase como que um time de videogame. Eles atraíram vários nomes de destaque, mas eles não reforçaram as partes do jogo que fazem toda a diferença numa temporada da NFL, como por exemplo a linha ofensiva. A linha ofensiva deles é muito fraca e a linha defensiva do Jets é boa.
Então eu acho que com esse pass rushing eles vão conseguir desestabilizar o Baker Mayfield. Eu acho que o Jets ainda tem o suficiente. Mesmo o Sam Darnold com certeza vai ter que começar a jogar melhor para justificar um pouco de toda essa fama que ele já tem sem merecer. Mas eu ainda acho que o Jets tem o suficiente aí para ganhar do Browns em casa. E assim, galera, chegamos ao fim dos nossos palpites e da nossa análise, os palpites da segunda rodada e nossa análise da primeira rodada da NFL. Uma rodada que, como eu falei, eu gostei bastante. Saudade estava grande do futebol da bola oval. E esperamos que mantenha um bom nível, né? Melhore o nível ainda da NFL nessas próximas semanas. Que o Patriots continue surrando seus adversários e que o Antonio Brown se torne o principal recebedor da liga. O que deve acontecer, né? Afinal, em New England, as pessoas se encontram, ficam mais relaxadas. Como foi com o Randy Moss, que era o jogador problema até chegar em Boston também. Vai acontecer o mesmo com o Antonio Brown e a gente vai terminar mais uma temporada invicta. E espionar o time adversário também. Sim, ajuda, né? Então. Fazer o quê? Mas valeu, galera. Obrigado de novo para você que nos acompanhou até o final. Deixa o seu like, deixa o seu comentário se você discorda de alguns palpites. Deixa aí o que você acha. Quais são os times que já estão em situação delicada, mesmo se tratando de semana 1 e semana 2. E o que você espera dessa temporada da NFL, né? Quem você acha que vai ser campeão, quem você acha que vai ser o MVP, o melhor jogador defensivo e etc. A gente vai seguir aqui com toda semana fazendo essa análise nas terças-feiras. E também nossos palpites da rodada seguinte. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Isso aí, valeu!